Vivemos tempos em que a igreja enfrenta desafios e pressões externas. Mas, assim como na igreja primitiva, essas situações podem ser oportunidades para crescimento e testemunho. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você está assistindo esse vídeo pelo nosso canal. Hoje nós vamos para mais uma lição desse terceiro trimestre abençoadíssimo das lições bíblicas da CPAD, Classe dos Adultos. Esse trimestre tem como título A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós vamos para a lição de número 10, lição essa que será ministrada no dia 7 de agosto de 2025. Pois é, já vamos aí para a contagem regressiva, né? Vamos chegar nas últimas 3 lições, hoje com essa 10ª lição. E na descrição tem link das nossas redes sociais. Entrando nos nossos grupos no WhatsApp, você recebe dinâmicas, subsídio, todo material gratuito para a sua escola bíblica dominical, tá bom? Também no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal no Telegram, você recebe todo o material utilizado aqui na aula e muito mais também, tá? Nos siga também no Instagram e no Facebook, aonde nós colocamos a leitura diária e todos os dias nós colocamos algum material da escola bíblica dominical, da lição referente à semana. Então, os cartazes, os banners, tudo que nós disponibilizamos está nas nossas redes sociais. Por isso vale a pena você entrar para o nosso grupo no WhatsApp, se inscrever no canal no Telegram, nos seguir na página no Facebook e também no Instagram. Se você está chegando aqui e não é inscrito, eu quero te fazer esse convite mais do que especial. Você pode já ter entrado aqui outras vezes e ainda não se inscreveu, ou está entrando hoje a primeira vez, fica aqui o nosso convite com muito carinho. E você se inscreva aqui no canal, tá bom? Porque se você se inscrever e fazer parte dessa família, ativar o sininho das notificações, você vai receber todo o conteúdo que a gente coloca aqui no canal, além também de você ajudar bastante esse canal, porque além de fazer tudo isso, você também deixando o seu joinha, o seu like, o YouTube vai entender que nossos conteúdos são relevantes e assim vai nos abrir mais possibilidade de visualizações. Então se inscreva, só com um toque você consegue fazer tudo isso, não custa tempo, nem dinheiro. E comenta aqui se você se inscrever, tá bom? Deixa aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade, dê suas sugestões para essa aula, o que você está achando desse trimestre. Enfim, o seu comentário é muito importante e a gente faz questão de responder. Além de tudo isso, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Coloca no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos, tá? E para você que está com a gente já há mais tempo, já assistiu outras aulas, deixe nos comentários aqui. Você já assistiu outras aulas aqui no canal? Está assistindo a primeira hoje? Qual é o seu nome? Qual é a sua cidade? Qual a sua igreja? Deixa uma parte do Senhor de crente aí. E a gente pode conversar sobre o assunto nos comentários. Por isso que o comentário é bom, porque o assunto não se restringe a esse vídeo, mas a gente pode continuar o assunto nos comentários, tá bom? Você que já é inscrito, te peço também que deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo e que comente. E quero convidar você também para que venha orar comigo nesse momento dessa aula. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de falarmos da Tua Palavra, de aprendermos juntos, Pai, da Tua Palavra. Senhor, abençoe aquele que vai ouvir essa aula, abra o nosso entendimento, nos ajude, Pai, a entender e transmitir a Tua mensagem. E aquele que vai dar essa aula presencialmente, em cada igreja local, Senhor, abençoa, dê Tua graça, dê Tua unção, enche esse professor de sabedoria e que os seus alunos saiam edificados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E juntos, claro, sempre, vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Meus irmãos, lembrando que na última lição, a lição de número 9, nós vimos o tema Uma Igreja que se Arrisca. Então, nessa ocasião, nós elencamos os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Mostramos a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E também refletimos juntos sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade
a missão da igreja. A aula passada teve como leitura bíblica Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e Atos capítulo 7, versículos 54 até o versículo 60. A lição de hoje tem como tema a expansão da igreja. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então vamos ver o comentário da plataforma EBD Mais Subsídios, tá? Talvez você possa se confundir, você está vendo aqui o cartaz? De um lado está escrito Pastor Joel de Serra, do outro Veritas Apologéticas. E eu às vezes falo aqui EBD Mais Subsídios. A EBD Mais Subsídios é a plataforma, tá, que vai te disponibilizar esse material para a sua escola bíblica dominical. E eu não estou falando só de banner, tá? O Veritas Apologéticas é o canal no YouTube e o Pastor Joel de Serra é quem é responsável por esse grupo, tá bom? Só para você entender. Então olha só. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Então, identidade missionária da igreja. Primeiro, igreja como povo convocado. Essa identidade implica missão. O povo convocado não é reunido para si mesmo, mas para ser testemunha das obras de Deus. A igreja que não entende sua essência missionária acaba presa a seus próprios muros. Em segundo lugar, o crescimento espiritual e numérico. O crescimento numérico é resultado da fidelidade ao evangelho. Uma comunidade saudável gera testemunho que atrai outros ao reino. Porém, sem amadurecimento espiritual, esse crescimento será superficial. Então, só para você saber um pouquinho mais sobre essa plataforma e acrescentar isso nas suas aulas, veja esse recadinho de 1 minuto e a gente volta aqui para a lição. Você quer ter acesso a não só esses slides, uma coisa, você vir aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original, e além desses slides você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídios, do pastor Joiá de Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da EBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá. Então, gente, é muito interessante você ser assinante da plataforma da EBD Mais Subsídio para você ter todo esse recurso que já apresentamos aí no vídeo. Olha só, a leitura diária, na segunda-feira, tem como título Respondendo ao ID de Jesus. E o texto é Mateus 28:19. Terça-feira, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. A sublime missão de pregar o Evangelho. Quarta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A necessidade de pregar o Evangelho. Sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. Proclamando as boas novas do reino de Deus. Sexta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Pregando o Evangelho de poder. Sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Pregando em todo lugar e para todas as pessoas. Vou mais uma vez te dar essa dica. Pega a leitura diária e de alguma forma trabalhe ela na sua classe, no seu grupo no WhatsApp, da Escola Bíblica Dominical. Que é uma dica. Nossas redes sociais a gente disponibiliza uma leitura diária personalizada para você poder trabalhar, tá? Se você quiser seguir o meu exemplo, como eu sigo dos outros, tá? Todo exemplo que é bom é para ser seguido. Eu pego essa leitura diária, faço uma escala no grupo da minha igreja e a cada dia da semana alguém comenta, faz o seu comentário na simplicidade, do jeito que Deus usa a pessoa, e assim os alunos se sentem inseridos, se sentem agregados, se sentem importantes, além de fazê-los ler a revista, se interessar pelo assunto.
A leitura diária são pérolas que a gente tem durante a semana, tá bom? Quando você chegar no domingo na lição, seus alunos já sabem do que vai falar. Nessa geração que, infelizmente, não lê muito, de repente não leu a revista, mas vai estar por dentro do assunto. Gente, a leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 8, e também do versículo 12 ao versículo 15. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. A palavra-chave no nosso mapa mental aqui mostrando para você. Palavra-chave, objetivos e como a lição está organizada. Palavra-chave é evangelização. Tá? No hebraico, significa anunciar, que é o basar, né? Anunciar as boas novas, conforme Isaías 52:7. Esse termo é empregado no contexto da libertação de Israel, mostrando que evangelização sempre foi associada a um ato de libertação divina, seja político, social ou espiritual. Portanto, evangelizar no contexto bíblico é tornar visível o agir de Deus que liberta, restaura e salva. No Novo Testamento, o termo no grego é evangelion, que significa boa notícia ou boas novas. Portanto, é uma junção de duas palavras. Esse conceito aparece fortemente no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, né, já leva esse nome, e nas cartas paulinas, por exemplo, Romanos 1,16, e Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 até o 12. Evangelizar, portanto, não é apenas falar de Cristo, mas proclamar um acontecimento redentor, a morte e ressurreição do Senhor como ato salvífico. Os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. O segundo objetivo é expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. E um terceiro objetivo é enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Essa lição está distribuída da seguinte forma. O tópico primeiro tem como título A Igreja Diante da Perseguição. Subtópico 1.1, Embora perseguida, não fragmentada. Subtópico 1.2, A Igreja em Luto. E no 1.3, Mas não desesperada. Segundo tópico, A Igreja que Evangeliza. Subtópico 1.1, Evangelização centrada na palavra. E 1.2, Evangelização centrada em Cristo. E terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 3.1, o suporte da igreja. 3.2, a igreja que discipula. E o subtópico 3.3, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. A introdução diz que nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8
que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes levando as boas novas para outras pessoas. Então, na lição 8, nós vimos a escolha dos 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para o serviço diaconal da igreja. Na lição 9, nós falamos sobre um desses escolhidos, desses diáconos, que foi Estevão. E hoje nós vamos falar como a morte de Estevão teve uma grande repercussão, e um outro destaque que nós vamos dar a um outro diácono chamado Filipe, que também foi escolhido em Atos capítulo 6. Então, tópico 1, a igreja diante da perseguição. Subtópico 1, embora perseguida, não fragmentada. Subtópico 2, a igreja em luto. E subtópico 3, mas não desesperada. E o subtópico 1, embora perseguida, não fragmentada. Então, a morte de Estevão marcou o início de uma perseguição mais ampla contra a igreja. Até então, a perseguição estava centrada nos apóstolos. Lucas registra que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:1. Então, em Atos 1:8, se a gente pode fazer essa aplicação, Jesus faz uma promessa, o evangelho vai chegar em todo mundo. Em Atos 8:1, a Bíblia mostra como que isso iria acontecer. Até então, a perseguição estava mais direcionada aos apóstolos. Atos 4, Atos 5. Mas a partir desse momento, alcançou todos os crentes. Mas apesar da perseguição, da dispersão, a igreja ela não se desorganizou, nem se fragmentou. Ela permaneceu unida no propósito de anunciar Cristo. Então a dispersão não quebrou a unidade da igreja. Pelo contrário, ela espalhou a semente do evangelho. Então podemos tirar aqui, pelo menos, 3 lições preciosas disso. Em primeiro lugar, a perseguição não significa derrota. Assim como a igreja primitiva, também hoje enfrentaremos pressões culturais, sociais e até mesmo familiares. Mas isso não deve nos desanimar. Deus transforma oposição em oportunidade. Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A segunda lição é que a unidade é essencial. Mesmo espalhados, os cristãos não perderam sua identidade. E isso nos ensina que a igreja não depende apenas de um local físico, mas da comunhão no Espírito e da fidelidade à missão. Efésios 4:3 e 4, Paulo diz, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Então, a terceira lição que eu trouxe aqui é o chamado para nós. Quando nós passamos por lutas, precisamos lembrar que Deus pode estar nos movendo para outros lugares e para novos desafios. Então, a dispersão dos primeiros cristãos levou o evangelho além de Jerusalém. E as nossas dificuldades podem abrir portas para novos testemunhos. Mas olha essa diferença entre a igreja fragmentada e a igreja unida. Igreja desorganizada e fragmentada, como o comentarista cita, ela falta nitidamente unidade e fé na doutrina, como eu citei aqui em Efésios 4:14. Cada um segue o seu próprio caminho. Juízes, por falta de um líder espiritual, cada um fazia o que queria, Juízes 21:25. Divisões e contendas internas, 1 Coríntios 1:10 e 11. Discipulado incompleto. A igreja de Samaria, em Atos 8, eles não tinham o Espírito, e seu Espírito a fraqueza. Igreja vulnerável diante da perseguição e heresias, Atos 8:1 e Gálatas 1:6 e 7. Agora, a igreja forte e unida, ela tem perseverança na oração e na palavra, Atos 2:42. Unidade no Espírito e no propósito, eu li aqui agora, Efésios 4, do 3 ao 6. Amor fraternal como marca visível, Jesus disse em João 13, que seríamos conhecidos pela marca do amor. Obediência à direção do Espírito Santo, Atos 8 e Atos 13. Testemunho poderoso diante do mundo. Essa igreja, ela testemunha com poder. Ela mostra Deus ao mundo. Atos 4, 31 ao 33. E o crescimento saudável e missionário. Tá? Não é só um crescimento, mas tem que ser um crescimento saudável. Atos 8, 5 ao 8 e Atos 9, 31. Então, aqui eu estou te mostrando esse cartaz caprichado. Tudo isso que eu falei aqui é do nosso comentário. E se você quer ter esse comentário, quer ter esse slide, é só você entrar nas nossas redes sociais.
tá bom? Hoje eu não vou colocar o vídeo aqui, vou deixar para colocar de 2 em 2 lições, porque sempre tem gente nova chegando e precisa conhecer esse trabalho. Mas esse trabalho aqui, tudo que eu estou falando, tá? É um comentário do Colégio do Discípulo, e esses slides que você vai ver passando aqui, toda essa lição, tudo isso você pode ter lá no Telegram. Vai lá e se inscreve. Colégio do Discípulo EBD, tá bom? Tudo está na descrição do vídeo. Tá? Só você ir lá que tem o link do Telegram, link do Instagram, link do Facebook e também do WhatsApp, tá? A gente também coloca esse material toda segunda-feira. Gente, olha isso. Não coloquei o vídeo, mas tô dando aqui, né, tudo. Porque se você entrar no grupo no WhatsApp, domingo que vem vai lançar a lição 11. Na segunda-feira anterior, você já tem esse material todo disponibilizado e de forma gratuita. Então, vai lá porque te ajuda, tá bom? Segundo subtópico, a igreja em luto. Então, Lucas registra em Atos 8:2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra grega usada para pranto é kófetos, que significa choro intenso, lamentação profunda, luto público. Tá pensando que a igreja de Jerusalém não tinham pessoas normais que choravam quando alguém morria? Para você que é um super crente e acha errado um cristão passar por luto? O texto não indica quem eram esses homens, mas a descrição fala varões piedosos. Indica que eram crentes e que, mesmo diante da perseguição, demonstraram coragem e compaixão a prestar honra a Estevão. Então, o pranto pela morte de Estevão mostra que o cristianismo não anula a dor da perda, mas a ilumina com a esperança da ressurreição. O luto é real, mas não sem esperança. A Bíblia não esconde, gente, a dor do povo de Deus. Quando Lázaro morre, até Jesus chorou, mas ressuscitou Lázaro. 1 Tessalonicenses 4:13, Paulo fala, né, para que os crentes de Tessalônica não fossem ignorantes acerca dos que já morreram, ou ele usou a expressão dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, Paulo não está falando de uma tristeza do luto normal que todos sentem, mas a tristeza daqueles que não têm esperança, que acende vela de 7 dias, que vai rezar missa para quem morreu, sabe, que deixou de seguir Jesus porque perdeu um ente querido. Então nós temos que ter esperança, mas isso não anula a dor. Assim como aqueles cristãos choravam por Estevão, também nós podemos derramar nossas lágrimas diante do Senhor, mas com a certeza de que a morte não é o fim, é o começo. Então, gente, em um contexto de perseguição, enterrar Estevão era perigoso. E esses irmãos nos lembram que devemos honrar nossos irmãos na fé, mesmo quando se exige coragem. O modo como enfrentamos a perda pode ser um poderoso testemunho. A igreja chorava, mas não se desesperava, porque já sabiam que Estevão estava na presença de Cristo. Ele mesmo disse isso em Atos 7 e entregou o Espírito a Deus. Então, olha só, a igreja e o luto, para os santos que acham que crente que chora por alguém é fraco. Na verdade, somos mesmo fracos, gente. A perca é consequência do pecado. Nós não fomos feitos para encarar a morte. Por isso nós temos dificuldade de lidar com a perca. Então, o luto na vida da igreja, a morte faz parte da realidade humana. Eclesiastes 3:1-2. O luto é uma experiência legítima de dor, né? Jesus chorou em João 11:35. A igreja não ignora a perda, mas caminha junto na dor. O consolar do Espírito. O Espírito Santo é chamado Consolador em João 14. A paz de Cristo guarda o coração mesmo no sofrimento. Filipenses 4:7. A esperança cristã transforma o luto em espera, conforme eu li 1 Tessalonicenses 4:13-14. E terceiro, a missão em meio à perda. Olha isso, a igreja chorou Estevão, mas continuou a pregar. Não ficou fazendo missa para Estevão, não canonizou Estevão, não é o São Estevão da igreja primitiva. O luto não paralisa a fé, fortalece a esperança na ressurreição. Cada despedida aponta para a vitória final sobre a morte. 1 Coríntios 15:54 e 55, onde está a morte, o teu agrilhão. Paulo fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. E a igreja, como família no luto, em quarto lugar. Chorar com os que choram, Romanos 12:15. Apoiar os enlutados em amor prático, Tiago 2:16. E reafirmar a comunhão da igreja como espaço de acolhimento. Então a igreja não nega a dor do luto, mas proclama a esperança da ressurreição em Cristo. Mas não desesperada, ou seja, essa igreja, ela está, vamos ver os 3 subtópicos, perseguida, mas não fragmentada. Ela está em luto, mas não desesperada. Por quê? Porque apesar da perseguição do luto, a igreja não parou. Em Atos 8:4, nós lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E esse termo usado para anunciar é euangelizomai,
significa proclamar as boas novas. Ou seja, a adversidade não os silenciou, pelo contrário, tornou-se ocasião para a expansão do evangelho. O sofrimento dos crentes não destruiu a missão, mas a espalhou, transformando perseguição em oportunidade. Os cristãos não sucumbiram ao medo porque sua confiança estava na promessa de Cristo. Jesus disse em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E para aí, tá? E vós vencerei? Claro que vencerei, mas Jesus disse não. Também nós podemos enfrentar tempos difíceis, lembrando que a vitória final pertence a Cristo. Romanos 8,37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que parecia o fim tornou-se um recomeço. A perseguição espalhou os crentes, e isso espalhou também a palavra. Então, assim, Deus transforma a cruz em vitória. Paulo nos disse em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O exemplo da igreja primitiva nos lembra que não devemos nos calar diante da pressão. Não é o sofrimento em si, mas a reação ao sofrimento que se torna testemunho ao mundo. Então, vencendo o desespero através da pregação do evangelho. Então, em primeiro lugar, o desafio do desespero. A perda de Estevão gerou um desafio, gerou a dor da perseguição. O desespero é natural diante da violência e da incerteza. Salmo 42,5: por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Mas ele traz a solução: espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Então o perigo disso é deixar a dor paralisar a missão da igreja. Segundo, a fonte da esperança. A fé na ressurreição sustenta em meio à perda. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. O Espírito Santo fortalece no meio da fraqueza. Romanos 8, 26. Jesus venceu o mundo e nos chama a coragem. João 16, 33. A resposta da igreja primitiva. Dispersos, mas não calados, continuaram pregando. Não os fez recuar, mas espalhar o evangelho. Atos 11, 19 a 21. Então eles transformaram a perseguição em oportunidade de missão. E aí veio o quê? Em quarto lugar, o crescimento. Igreja fortalecida na dor. Atos 9, 31. O evangelho avançando até os confins da terra, conforme Jesus havia prometido em Atos 1, 8. E em quinto lugar, o caminho para vencer o desespero hoje. Chorar a dor, mas não perder a esperança. Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só por um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Permanecer unidos em oração e apoio mútuo, conforme Atos 4, 31. Atos 12, também a igreja fazia contínua oração por Pedro, que estava preso. Continuar cumprindo a missão, apesar das circunstâncias. É a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Então a igreja não parou no desespero, transformou dor em missão e missão em crescimento. Como resumo do primeiro tópico, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. O tópico 2 tem como título A Igreja que Evangeliza. Subtópico 1, Evangelização centrada na palavra. E o subtópico 2, Evangelização centrada em Cristo. Vejamos então o subtópico 1, Evangelização centrada na palavra. Então, ao lermos Atos 8:4, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse detalhe mostra que mesmo em meio à perseguição, a igreja primitiva não se calou. A sua missão era clara: anunciar as boas novas de Jesus pelo poder do Espírito Santo e com fidelidade à palavra. A expansão do evangelho não foi resultado de estratégias humanas, mas da ação espontânea de homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito. A palavra deve ser o centro da evangelização. A igreja não pregava filosofias, mas Cristo crucificado e ressurreto. 1 Coríntios 1, 23, Paulo fala: quando estive entre vós não preguei filosofias humanas, mas Cristo e este crucificado. 2 Timóteo 4, 2, Paulo diz a Timóteo que pregues a palavra em x a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Hoje, muitos confundem o evangelho com mensagens motivacionais, mas só a palavra gera vida, porque a palavra é vida, é viva, perdão. Hebreus 4, 12, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas.
e o Espírito. Olha que dupla. Palavra e o Espírito. Resultado, evangelização com sucesso. Eu vou te mostrar isso. Mas olha só, o Espírito impulsiona a missão. Não basta conhecer a Bíblia, é necessário ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos enchei do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja primitiva unia palavra e poder. E esse é o equilíbrio. É isso que precisamos resgatar. A fidelidade produziu frutos. Os crentes dispersos foram fiéis à mensagem, e isso resultou em conversões e libertações. Então a igreja de Jerusalém não apenas se expandiu em número, mas em profundidade, pois a palavra estava em seus lábios e também no coração. Então vou te mostrar essa junção. Poder do Espírito e foco na palavra. O segredo da evangelização. Entre tantos que haviam sido dispersos por toda parte pregando a palavra. O segredo da evangelização não está em métodos humanos, mas na ação do Espírito Santo. Atos 1,8, eles teriam que receber o poder do Espírito Santo. Não em filosofias, mas na fidelidade à palavra. 2 Timóteo 4,2, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. O poder do Espírito é ele que convence o pecado. João 16,8. É ele que dá ousadia aos crentes. Atos 4,31. É ele que confirma a palavra com sinais. Marcos 16,20. E o foco na palavra. A semente do evangelho é a palavra. Lucas 8,11. Ela é viva e eficaz. Hebreus 4,12. Ela gera fé no coração do ouvinte. Romanos 10,17. E os resultados dessa junção maravilhosa, que é o Espírito Santo e o foco na palavra, é o sucesso na evangelização. Mesmo dispersa, a igreja não perdeu o foco. Atos 8,4. O resultado é que eles pregavam a Cristo, não a si mesmo. Atos 8,5, 2 Coríntios 4,5. A palavra se multiplicava e a igreja crescia. Atos 12,24. Então, a evangelização eficaz acontece quando a igreja prega a palavra no poder do Espírito, tá? Enfatizando que poder não é ficar rodando, perder os sentidos, ser arrebatado. Poder é revestimento do Espírito Santo para pregar o evangelho, para ser testemunha, tá bom? A gente, Deus, me enche de poder para ficar pulando e rodando dentro da igreja. É claro que falar em línguas é uma evidência inicial externa do poder, mas o poder não é para isso. O poder é para evangelizar. Poder e autoridade, lá em Atos 4, todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra com ousadia. Tá bom? Vamos ver então, subtópico 2. Evangelização centrada em Cristo. Então, Cristo deve ser o conteúdo da evangelização. Evangelização sem Cristo não é evangelização. Paulo reafirmou, nós pregamos a Cristo crucificado, 1 Coríntios 1,23. Campanhas ou métodos podem ajudar, mas só Cristo salva. E não é ajudar a salvar que eu estou falando não, tá? Ajudar como métodos de evangelização. Pelo amor de Deus, senão você vai dizer que eu estou falando que existe obras para salvar. A igreja, os apóstolos pregavam que só por Cristo, ele é o único por meio por qual o homem pode ser salvo. Atos 4,12. A cruz é a base da mensagem. Paulo, ele declarou em 1 Coríntios 2,2, eu decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. Qualquer evangelização sem a cruz se torna vazia e sem poder. Se a gente pegar o termo evangelho que a gente viu lá no começo, ou evangelização, é boa notícia de quem? Hoje tem igreja que prega autoajuda, prega política, prega qualquer notícia, mesmo a notícia da cruz, a mensagem salvífica, a mensagem da cruz. Isso não é evangelho. Cristo é o cumprimento das Escrituras. Como Filipe mostrou aos samaritanos que Jesus era o Messias esperado, nós também devemos apontar para ele como a resposta de Deus às necessidades humanas. Quando Cristo é pregado, os corações se alegram e a cidade se transforma. Hoje, muitas vezes a igreja é tentada a anunciar mensagem de autoajuda ou prosperidade, mas o verdadeiro crescimento espiritual e numérico só acontece quando Cristo é o centro da proclamação. Efésios 2,20, Paulo diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse evangelho está fundamentado nele. Então, Cristo é o centro da evangelização. Filipe, descendo a cidade de Samaria, lhes anunciavam o Cristo. Eu acho até interessante o folhetinho que tem um carimbozinho da igreja. Vai na minha igreja no culto tal hora. Prega Cristo, irmão. Deixa a pessoa ir para a igreja que ela quer ir. Tá? Vai para a Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, vai para uma batista, mas procura Cristo. Então, olha só, o foco da mensagem é Cristo. A pregação não era sobre tradições, mas sobre Cristo.
A igreja que só prega tradição, 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 estatuto, usos e costumes. Prega mais Cristo, gente, pelo amor de Deus. Filipe não ia lá mostrar para eles lei, ou modo de se vestir, ou questões de tradição, até porque ele estava em Samaria. Ele não era nem para estar lá pela lei, pela cultura judaica, mas o evangelho quebra isso. O evangelho não é filosofia humana, mas poder de Deus. Já lemos aqui 1 Coríntios 1, 23 e 24. Cristo deve ser o centro da mensagem, 2 Coríntios 4, 5. E por que Cristo é o centro? Talvez você se pergunte e eu lhe respondo. Ele é o único caminho para Deus. Ele diz que ele é verdade, com a minha verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ah, mas eu sou bonzinho, mas não é pelas suas obras, querido, é pelas obras dele. Ele é o cumprimento das Escrituras. Ele disse lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, 27. Ele é a esperança da glória, Colossenses 1, 27. Eu podia dar tantos exemplos aqui para você, mas o tempo não me permitiria. Ele é o centro porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o centro porque ele é o sumo sacerdote santo. Ele é o centro porque ele ofereceu o sacrifício perfeito. Ele é o centro porque o seu sangue é o que nos lava de todo pecado. Ele é o centro porque ele é o cumprimento de toda profecia. Eu podia te dar muitas referências aqui. Eu separei 3 para você aqui, porque Cristo ele é o centro. Mas vamos ver aqui, ó, o poder da evangelização cristocêntrica. Primeiro, transforma vidas. 2 Coríntios 5, 17. Liberta os oprimidos. João 8, 36. Não é a campanha de 7 dias, é a verdade que liberta. Produz alegria e crescimento, Atos 8, 8. A aplicação para a igreja hoje é não pregar a si mesmo, gente, mas a Cristo. Esses folhetins que eu citei, eu sei que eu estou sendo bem crítico, mas eu já vi absurdo do carimbo da igreja estar em cima da mensagem, porque não tinha lugar para carimbar. Ou seja, anunciar a igreja é mais importante do que a mensagem. Gente, Gálatas 6,14, pregue a Cristo. Outra aplicação é evangelizar com simplicidade e clareza. 1 Coríntios 2, 2. E, claro, manter a cruz no centro da mensagem. Esse era o objetivo de Paulo, dos apóstolos, e é o objetivo da igreja, 1 Coríntios 1, 18. Evangelizar é anunciar Cristo, sua vida, sua cruz, sua ressurreição, eu acrescento aqui sua volta. Tá faltando um pouco falar da volta de Jesus. O resumo: a igreja, cheia do Espírito e centrada em Cristo, anunciou a palavra com poder. E o tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 1, o suporte da igreja. Subtópico 2, a igreja que discipula. E subtópico 3, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, subtópico 1, o suporte da igreja. Atos 8, 14, né, nós lemos o seguinte, ó. Ouvindo, pois, os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, olha só, esse versículo mostra que a igreja de Jerusalém não apenas enviava missionário, mas também dava suporte e acompanhava o trabalho realizado fora de Jerusalém, fora dos seus muros, fora da igreja local. Não bastava anunciar o evangelho, era preciso orientar, cuidar e fortalecer os novos convertidos. Então, existe um princípio de apoio espiritual para o envio missionário. Nós vemos que Pedro e João foram enviados a Samaria não apenas para verificar a obra, mas para impartir, vamos dizer assim, dividir, né? Um modo de falar, tá, gente? O Espírito Santo aos novos crentes. Então, a obra missionária precisa de cobertura espiritual da igreja-mãe. Aqueles que creem precisam ser confirmados e os apóstolos, como coluna da igreja, foram enviados para esse fim. Ao enviar representantes, Jerusalém mostra que a obra em Samaria fazia parte do mesmo corpo de Cristo. Então, o envio de Pedro e João serviu para manter a unidade da igreja, ligando o novo movimento em Samaria à autoridade apostólica de Jerusalém. Então, a igreja local ela precisa manter o elo com seus missionários, para que esses não se sintam isolados, nem formem obras independentes sem cobertura espiritual. Além do princípio do apoio missionário, nós vemos o princípio do suporte missionário. Não basta apenas enviar missionário, é necessário dar-lhes o apoio constante, espiritual, emocional e material. Paulo reforça esse princípio em Filipenses 4,16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário para minhas necessidades. Hoje, gente, infelizmente algumas igrejas enviam, tá? Algumas nem enviam, né? Mas algumas que enviam, mas não dão o suporte necessário. Isso é inaceitável. O trabalho missionário não é obra solitária. É fruto de parceria entre quem vai e quem envia. Como enviarão se não há quem pregue?
É enviar para que alguém pregue. Quem envia missionários sem sustento, envia trabalhadores sem ferramenta. Envio sem suporte não é missões não, querido. É despachar a pessoa. Tá? Eu fico logo indignado com isso, porque, vamos ver esse cartaz aqui. Missão não é somente enviar. A igreja que envia, vamos lá. A igreja de Jerusalém envia Pedro e João para apoiar os novos crentes. Missão é responsabilidade de toda a igreja. A gente vê isso em Atos 13. Como que o Espírito Santo manda enviar, os líderes espirituais impõem a mão, ora, e a igreja envia. Agora, tem que ter cuidado espiritual. Oração, imposição de mãos e acompanhamento pastoral. Atos 8 a gente vê isso. Suporte na fé e comunhão. Filipenses, capítulo 1, 3 ao 5, e 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2. O suporte também material. Não adianta. Estamos orando por você, missionário, tá bom. Mas vamos lá, vamos ser franco aqui. O missionário não vai viver só de apoio espiritual, não. É claro que o espiritual, se Deus quiser, vai também fazer brotar o material. Eu sei disso, mas vamos ser realistas. Também precisa do suporte material. A igreja primitiva compartilhava seus bens em favor dos missionários necessitados. Paulo recebeu ajuda material das igrejas para ajudar até a igreja de Jerusalém, que mais tarde passou necessidade. Então evangelizar é cuidar. Missão não é só enviar, mas sustentar. É cuidado integral, espiritual e material. 3 João 5,8. Agora olha o desastre de enviar sem cuidar. Missionário desamparado espiritualmente e financeiramente. Obra prejudicada por falta de suporte, gente. Testemunho enfraquecido da igreja que não cumpre sua responsabilidade. Se não cumpre com quem envia, vai cumprir com quem recebe. Que testemunho é esse que a gente está dando? A lição para nós hoje. Uma igreja forte não apenas envia missionário, mas caminha junto com eles. Ser parceiro fiel na obra de Deus até que Cristo volte. Aí a gente escuta os missionários contando testemunhos, e eles contam, né, claro, para mostrar para a igreja a realidade missionária, para mostrar os testemunhos. Aí você vê missionário comendo inseto na África, porque não tem o que comer. Missionário que não tem nem o que se vestir direito. Filhos com problemas psicológicos. É claro, gente. Vivendo no meio da mata, pegando malária. E é claro que essa parte, eles estão sujeitos. Fugir do terrorismo, ser perseguido. Tudo isso, quem é missionário, está no campo, é sujeito a isso. Agora, vamos lá. Na época da igreja primitiva, não se tinha o recurso que tem hoje. Na época da igreja primitiva, nós não tínhamos convenções com o dinheiro que tem hoje. Hoje, nós temos igrejas preparadas para enviar um missionário e dar o suporte material. Ao suporte espiritual, a gente está dando, eu vejo. A gente ora, a gente busca, a gente intercede. Eu sei disso. O que está faltando é o suporte material. Pagar uma boa escola para os filhos que estão no campo missionário, pagar psicólogo para a família, tanto para o missionário quanto para os filhos que passam por problemas psicológicos, por causa das necessidades que passam, por causa da perseguição, por causa de tudo que passam no campo missionário. Então, gente, o certo é ajudar, e ajudar bem, é dar uma boa ajuda. Eu já escutei relatos de missionários e nem casa tem. E pior, quando arruma um canto para o missionário morar, aquilo pertence à igreja, e quando acaba a missão do missionário, ele é despachado sem nem ter a casa. Missionário que vive com os filhos bebendo água barrenta, suja, que não tem comida para comer, acorda no outro dia e não sabe se vai ter o que se alimentar. Vai ver a convenção da igreja do cara? Ah, não é convencionado quanto que entra de dízimo. Por que envia se não tem condição, então? Fica meu protesto, gente, sinceramente. Evangelizar e levar Cristo. Cuidar dos missionários é revelar o amor de Cristo no espírito e na prática. Subtópico 2. A igreja que discipula. Então o texto de Atos 8,15 mostra que os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Isso mostra que a igreja não apenas evangelizava, mas também discipulava os novos convertidos. Lucas destaca que Pedro e João foram a Samaria para confirmar a fé dos samaritanos e orar por eles, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. Então aqui nós vemos o discipulado da igreja primitiva. E ele era envolvido em 3 pilares. A conversão, e era uma conversão genuína, tá? Eles receberam a palavra de Deus, o batismo nas águas, que é o sinal público de fé, e a plenitude do Espírito Santo, que é o poder para testemunhar, para viver e para testemunhar, né? Então o relato de Atos 8 mostra que a evangelização sem discipulado é incompleta. Os apóstolos não se contentaram com conversões, eles queriam crentes cheios do Espírito Santo. Uma igreja que não discipula produz convertidos superficiais, mas uma igreja que discipula gera crentes firmes e cheios do Espírito Santo. Então, evangelizar sem acompanhar é como dar a luz e abandonar
uma criança. Discipular é cuidar para que o novo convertido cresça saudável. Assim como Pedro e João foram apoiar Filipe, os líderes devem investir tempo e oração e ensino e acompanhamento dos novos crentes. O Espírito Santo não é opcional na vida cristã. Sem ele, o discipulado fica vulnerável. Então, a igreja que discipula, em primeiro lugar, ela evangeliza. Ela proclama Cristo como centro da mensagem, como nós vimos aqui. Aí ela vai conduzir ao batismo com o Espírito Santo. Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Essa promessa é para todos os crentes. Pedro disse isso na sua pregação no Pentecostes. Aí a igreja vai pegar esses novos convertidos e batizar nas águas, cumprindo a ordem de Cristo. O discipulado amadurece o crente. A igreja que discipula ensina a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Mateus 28, 20. Crescimento na fé, amor e santidade. Efésios 4, 13 ao 15. E depois desse crente cheio do Espírito Santo, batizado e maduro, ele pode ser enviado para servir. Então a igreja envia esses discípulos para anunciar a palavra. Paulo foi discipulado, amadureceu e foi separado e enviado. Atos 13, 2 e 3. Então cada discípulo se torna também um missionário. 2 Timóteo 2, 2. Então o discipulado não é apenas trazer para a igreja, mas formar cristãos maduros que evangelizam, recebem poder do Espírito, vivem a fé e então são enviados. Então, subtópico 3, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, em Atos 8,15, também mostra que Pedro e João oraram, para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, mostrando que o discipulado não pode se limitar ao aspecto intelectual ou ritual, mas precisa ser marcado pela ação sobrenatural do Espírito. O verbo grego usado em Atos 8,17, traduzido por receber, é o lambano. Esse termo significa tomar posse, apropriar-se, aceitar ativamente. Então isso revela que a experiência com o Espírito Santo não é apenas passiva, envolve fé e disposição em acolher o dom de Deus. Então, a concessão do Espírito aos samaritanos foi um ato intencional de Deus para mostrar que a salvação em Cristo ultrapassava barreiras étnicas e religiosas. O discipulado, sem a plenitude do Espírito, se reduz à teoria. Com o Espírito, torna-se vida transformadora. Então a igreja primitiva não considerava a obra completa até que o novo convertido experimentasse o Espírito Santo. Isso ensina que não basta ensinar a doutrina, é preciso conduzir os discípulos a uma vida de intimidade com Deus. Assim como os apóstolos oraram pelos samaritanos, hoje a igreja deve interceder para que os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo, e não apenas informados pela letra. O discipulado verdadeiro une palavra e poder. Então, vejamos o discipulado completo. O discipulado completo da igreja primitiva. Crer em Cristo. João 1,12, Atos 8,12. Ser batizado nas águas como testemunho público. E receber o Espírito Santo como revestimento de poder. O batismo nas águas é sinal externo da fé em Cristo. Romanos 6, 3 e 4. É a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Colossenses 2,12. É a porta de entrada para a comunidade da fé. Atos 2,41. Receber o Espírito Santo, aí já é o selo da salvação. Tá? O Espírito Santo dá poder para testemunhar, ele consola, guia, santifica o discípulo. E aqui tem a questão da regeneração, o novo nascimento. Tá? O Espírito Santo ele vem como habitação e ele molda o crente de dentro para fora, regenerando o crente. Então, distingue receber o Espírito, ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Tá? O batismo com o Espírito Santo é a experiência distinta do novo nascimento. Eu estou te dando aqui referências bíblicas. É um revestimento para ministério e dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Evidenciado pelo falar em línguas e manifestações espirituais. Atos 2, 4 e Atos 19, 6. Então a aplicação para hoje é: o evangelho não é só decisão, mas transformação completa. A igreja precisa ensinar, batizar e conduzir ao Espírito. O discípulo verdadeiro vive pela palavra, pelo Espírito e em comunhão com a igreja. Então, crer em Cristo, descer as águas e ser cheio do Espírito, esse é o discipulado completo. E vamos lá. Essas lições é para confrontar a gente.
A igreja hoje fala que não tem muito mais batizado com o Espírito Santo como antigamente, mas não ensina. Não ora para que os novos convertidos sejam batizados com o Espírito Santo. Então, é complicado. Cadê as pregações sobre poder? Sabe o que está acontecendo hoje? A gente tinha muita unção e pouco conhecimento. Tinha muitos batizados com o Espírito Santo, mas que eram ruins na letra. Né? Hoje nós temos teólogos, temos gente muito intelectual, mas sem unção. Hoje a gente fala muito de hermenêutica, exegese, homilética, cristologia, pneumatologia. Tem que falar, claro. Mas a gente esqueceu um pouco a prática, a experiência. A gente esqueceu um pouco o poder, a unção. E isso é perigoso, nós precisamos voltar. Sabe? Uma experiência particular minha é que o Espírito Santo tem me cobrado e eu tenho pregado muito sobre o poder do Espírito. E acredite você, jovens nascidos na igreja têm me procurado para me perguntar o que é ser batizado com o Espírito Santo. Jovens dentro da igreja que não acreditam mais no falar em línguas, que são dominados pelos sensacionistas que ensinam nas redes sociais, que acham que isso é emoção porque não conseguem falar. Outros que já estão na igreja há tempo, já são velhos, crentes, que não conseguiram ser batizados com o Espírito Santo e por isso preferem desacreditar e descredibilizar quem é batizado com o Espírito Santo. Então nós vivemos isso hoje na igreja e precisamos lutar contra isso. Como? Com a pregação da palavra e oração para que os cristãos novos convertidos recebam o Espírito Santo. Porque como está escrito aqui, ó, o discipulado sem o poder do Espírito Santo está incompleto. Então, como resumo, a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. A nossa conclusão diz que nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. E eu quero, junto com você, terminar essa lição orando a Deus para que Ele te abençoe na sua aula, para que seus alunos absorvam a lição e assim possamos colocar em prática o que aprendemos com essa lição. Você que ficou até aqui comigo, ore comigo, por favor, não me deixe orar sozinho. Pai, obrigado pela lição de hoje, essa lição maravilhosa. Nos ensina a levar a Tua palavra com poder. Nos ensina, Pai, levar a Tua palavra focada. Nos ajude a evangelizar. Pai, que nessa lição, esse professor abençoado, ele consiga falar do batismo com o Espírito Santo, mostrar para os novos convertidos. Que em nome de Jesus, Pai, haja uma luz, haja uma clareza para os nossos jovens entenderem isso, Pai. Abençoe cada lição, Pai, cada igreja, seja nos centros urbanos ou na roça, na cidadezinha, no interior. Abençoe a aula, Pai, do mais novo, do mais velho, todas as classes, em toda a nossa querida igreja, que o Senhor possa estar presente, nos ajudando, nos abençoando, Pai. É o que nós te pedimos, porque somos dependentes da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Querido, querida, eu espero ter ajudado com essa lição. Não perca também, tá, o questionário dessa lição. A próxima lição tem como título Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E eu espero, se Jesus não voltar e se Ele permitir, estar com você para estudarmos juntos essa lição. Fique na paz. Deus abençoe sua vida.